Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre pronomes. Partiu para mais uma aula? Nós já falamos sobre pronomes na aula anterior. Hoje, continuaremos a falar sobre como eles são importantes na produção de um texto. Relembre comigo o que vimos sobre os pronomes na aula anterior. Os pronomes são palavras que possuem algumas funções. Nós estudamos a função de substituir as palavras, evitando a repetição. Para que essa função aconteça, os pronomes precisam ser divididos em alguns tipos. Existem diversos tipos de pronomes, porém, vimos apenas 3 deles, o pessoal, o possessivo e o demonstrativo. Vimos que o pronome é uma classe gramatical, um grupo bem grandão de várias palavras que possuem as mesmas funções. E dentro desse grupo bem grandão, existem grupinhos pequenininhos, aqueles que chamamos de tipos de pronomes. O pronome pessoal é um tipo de pronome que, pelo nome, já sabemos que é sobre pessoas, ou seja, sobre os envolvidos nas falas, nas ações do texto. O pronome possessivo também já dá para saber pelo nome que ele indica posse, quando você quer indicar algo que é seu ou de outras pessoas. O pronome demonstrativo nos ajuda a indicarmos a posição de algo ou de alguém. Essa posição pode ser sobre tempo, sobre um espaço e até mesmo na própria fala das pessoas envolvidas. Reveja comigo alguns exemplos desses 3 tipos de pronomes. Como exemplos de pronomes pessoais temos eu, tu, ele, ela, eles, elas, nós, vós, nos, mi, lo, etc. Como exemplo de pronomes demonstrativos temos essa, esse, aquele, aquela, aquilo. Como exemplo de pronomes possessivos temos meu, minha, nosso, dela, dele, seu e sua. Os pronomes eu, tu, ele, ela, eles, elas, nós, você já conhece muito bem, pois eles fazem parte do cotidiano de todos nós. O pronome vós é mais difícil de ouvirmos por aí, mas é porque quem usa esse pronome são pessoas que estão em situações mais formais, como reuniões políticas, de empresas, etc. Os pronomes nos, me, lo e lá você deve conhecer, mas não assim, sozinhos. Vimos que eles estão presentes no final de algumas palavras, como por exemplo, ligue-me, pegá-lo, pegá-la, ensine-nos. Não pense que existem somente esses pronomes que usei nos exemplos. Existem muito mais pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Bom, para eu continuar a explicar para você um pouco mais sobre os exemplos que eu acabei de lhe mostrar e ver como eles podem ajudar na produção de um texto, evitando a repetição de uma palavra, deixando-o mais agradável para ler, eu trouxe mais histórias e outros tipos de textos que já vimos em aulas anteriores. Vamos analisá-los observando quais os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos estão presentes e quais as palavras que eles estão ajudando a não serem repetidas. Vamos iniciar com uma carta pessoal muito legal. Leia comigo. De Michele para Eva. Manaus, 25 de outubro de 2021. Oi, amiga! Eu estou muito empolgada para o seu aniversário. Até quero chegar de viagem alguns dias antes para não ter nenhuma chance de perdê-lo. Minha mãe disse que estou ansiosa demais e que é apenas um aniversário. Mas, amiga, ela não entende que nós somos super, ultra, mega amigas e que seu aniversário não é uma festa, é um evento. Quando eu chegar, vamos comemorar muito, muito mesmo. Beijos e saudades. Você conseguiu identificar se há algum pronome pessoal, possessivo ou demonstrativo nesse texto? Essa carta, inclusive, tem bastante pronomes. Vamos destacá-los? O primeiro pronome que podemos identificar nesta carta é o pronome eu.
ela o utiliza 3 vezes. Esse pronome substitui o nome de Michele, pois quem escreveu a carta foi a própria Michele. E quando ela fala dela mesma nessa carta, ela utiliza o pronome eu. Outro pronome que temos na carta é o pronome seu. Ele aparece 2 vezes nela. Ele substitui as palavras da Eva, pois ajuda na indicação de quem é o aniversário. Afinal, é o aniversário da Eva. Outro pronome que temos nesta carta é o pronome lo. Ele aparece apenas uma vez no texto e substitui a palavra aniversário, pois quando a Michele escreve nenhuma chance de perder, ela está falando sobre o aniversário da Eva. Logo ao lado do pronome lo, temos outro pronome, é o pronome minha. Ele indica da Michele, pois ela escreveu sobre a mãe dela. E para indicar isso, ela usou o pronome minha. Continuando a identificação e destaque dos pronomes desta carta, temos o pronome ela. Esse pronome substitui as palavras a mãe da Michele, ela. A Michele optou por usar o pronome ela em vez de usar mãe, porque ela já havia escrito mãe antes. E para que o texto não ficasse tão repetitivo, houve essa troca da palavra mãe para o pronome ela. Outro pronome que temos no texto é o pronome nós. Ele aparece apenas uma vez na carta. O pronome nós nada mais é do que a substituição dos 2 nomes das amigas, Michele e Eva. Quando a Michele escreve nós somos, ela está falando dela e inclui também para quem ela escreve a carta, ou seja, para a Eva. A autora da carta buscou evitar a repetição de diversas palavras, para que a carta não ficasse repetitiva e cansativa de ler ou ouvir. Assim, o pronome eu, que substitui a palavra Michele, é um pronome pessoal. O pronome seu, que substitui as palavras da Eva, é um pronome possessivo. O pronome lo, que substitui a palavra aniversário, é um pronome pessoal. O pronome minha, que substitui as palavras da Michele, é um pronome possessivo. O pronome ela, que substitui as palavras mãe da Michele, é um pronome pessoal. O pronome nós, que substitui as palavras Michele e Eva, é um pronome pessoal. Eu trouxe mais 2 cartas para verificarmos os pronomes. A próxima que veremos é uma carta de reclamação feita pela Cristine para o Jornal Adicional. Releia comigo esta carta. De Cristine para Jornal Adicional. Manaus, 27 de outubro de 2021. Ao Jornal Adicional. No dia 26 de outubro, li no Jornal Adicional a notícia de um funcionário artista de uma escola. Quando li a notícia, lembrei-me na hora da professora Marcela, que é uma artista incrível. Ela dá aulas na escola em que eu estudo e ela não estava nessa notícia sobre a descoberta de um artista na escola. Não achei justo, pois ela já fez várias coisas nos eventos e festas daqui da escola. Houve uma vez que ela confeccionou o boi caprichoso para a festa junina e ficou muito legal. O Jornal Adicional também deveria fazer uma notícia sobre algo que ela fez. Aguardo uma resposta. Cristine. Querido aluno, você conseguiu identificar algum pronome nessa carta? Sim? Não? Nessa carta temos alguns pronomes. Analise-os comigo. O primeiro pronome que podemos identificar é o pronome ela. Ele aparece 5 vezes no texto. Aparece bastante, não é mesmo? Esse pronome substitui o nome de Marcela, a professora que a Cristine está falando sobre. Outro pronome que temos no texto é o pronome eu. Ele aparece apenas uma vez na carta e substitui o nome da autora da carta, ou seja, substitui o nome Cristine. Outro pronome que aparece na carta é o pronome nessa. Ele aparece só uma vez na carta e substitui as palavras notícia do Célio. Ela utiliza esse pronome para explicar, demonstrar que a professora Marcela não está nessa notícia, na notícia do jornal sobre o Célio.
Assim, o pronome ela, que substitui a palavra Marcela, é um pronome pessoal. O pronome eu, que substitui a palavra Cristine, é um pronome pessoal. O pronome nessa, que substitui as palavras notícia do Célio, é um pronome demonstrativo. Prontinho! Carta de reclamação analisada. A próxima carta que eu trouxe é aquela carta de leitor feita pelos alunos da escola Ana Maria Ipiranga para o Jornal Adicional. Releia comigo esta carta. De alunos da escola Ana Maria Ipiranga para Jornal Adicional. Manaus, 8 de novembro de 2021. Olá, pessoal do Jornal Adicional. Somos leitores e fãs do Jornal Adicional. Assim, decidimos escrever pedindo que o jornal venha até a escola para noticiar a falta da faixa de pedestre. Já existia uma faixa de pedestre bem em frente à escola, mas semana passada, quando a rua foi asfaltada novamente, essa faixa sumiu, pois foi coberta pelo novo asfalto. A faixa faz muita falta. Percebemos que depois que a faixa de pedestre sumiu, os carros estão passando com mais velocidade em frente à escola. Precisamos de uma faixa de pedestre para nós atravessarmos com nossos responsáveis com maior segurança. Vocês poderiam nos ajudar a divulgar esta situação? Um abraço dos alunos da escola Ana Maria Ipiranga. Você conseguiu descobrir quais são os pronomes presentes nessa carta? Identifique-os comigo. O primeiro pronome que podemos identificar é o pronome essa. Ele aparece apenas uma vez no texto e substitui as palavras faixa de pedestre. Como os autores da carta já tinham escrito faixa de pedestre 2 vezes, não iria ficar legal repetir mais uma vez, não é mesmo? E então, o pronome fez o seu papel, evitando a repetição das palavras. Outro pronome que aparece na carta é o pronome nós. Ele aparece apenas uma vez no texto, assim como o pronome essa. Ele substitui a palavra alunos. Afinal, os alunos que escreveram a carta e são eles que atravessaram a faixa. O próximo pronome que identificamos é bem parecido com o pronome nós, mas ele não tem acento. É o pronome nos. Esse pronome foi utilizado quando os alunos perguntam à equipe do jornal se eles podem ajudá-los a divulgar o problema da faixa de pedestre. Outro pronome que aparece é o pronome esta. Esse pronome aparece para ajudar os alunos a indicarem o problema mais uma vez, só que sem ter que repeti-lo, e assim usam o pronome esta, que indica sem faixa de pedestre na escola. Observe, querido aluno, que durante esta carta aparecem por diversas vezes as palavras faixa e pedestre. Por isso, o uso dos pronomes foi importante nessa escrita, para que a carta não ficasse tão cansativa de se ler ou ouvir. Assim, o pronome essa, que substitui as palavras faixa de pedestre, é um pronome demonstrativo. Os pronomes nós e nos, que substituem a palavra alunos, é um pronome pessoal. O pronome esta, que substitui as palavras sem faixa de pedestre, é um pronome demonstrativo. Agora que você aprendeu sobre os pronomes, que tal exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. Leia um trecho do texto Lua Aventureira e selecione o pronome adequado para substituir a parte destacada. Esse texto nós vimos em aulas anteriores. Vamos lá. Lu, a Aventureira, por Arícia Gisele. Era uma vez uma menina de apenas 8 anos de idade. Seu nome era Luana. Luana adorava todo tipo de aventura. Escalada, mergulho, trilha, acampamento. Querido aluno, a palavra destacada é a palavra Luana. Temos 3 opções de pronomes para substituir a palavra Luana. A primeira opção é ela, a segunda opção é ele e a terceira opção é essa. Qual dessas opções é a opção correta para substituir o nome Luana?
Será que ficaria bom se eu colocasse ele adorava? Acho que não, né? Até porque Luana é um substantivo feminino e ele é um pronome masculino. E essa, será que ia ficar legal? Essa adorava todo tipo de aventura. Parece que não encaixou, não é mesmo? Vamos tentar então com o pronome ela. Ela adorava todo tipo de aventura. Perfeito, está ótimo. Então, a resposta da nossa atividade é ela. Observe que antes da palavra destacada, eu já tenho o nome Luana. Então, ficaria muito repetitivo ficar seu nome era Luana. Luana adorava. Por isso que é importante usar o pronome ela. Atividade número 2. De acordo com os estudos de hoje, responda. Letra A. O que os pronomes possessivos indicam? Você lembra o que eles indicam? Será que eles indicam pessoas ou eles indicam posse? Pelo nome nós já sabemos, não é mesmo? Possessivo indica posse. Portanto, a resposta correta é a segunda opção. Letra B. O que os pronomes pessoais indicam? Olha aí, pelo nome já dá para saber. Nós temos duas opções. Indicam pessoas ou indicam posse. Bom, é isso mesmo. Se o possessivo indica posse, os pessoais indicam pessoas. Nossa primeira opção. Atividade número 3. Classifique os pronomes abaixo em pessoal, possessivo ou demonstrativo. O pronome eu, qual pronome ele é? Será que ele é pessoal? Ele indica pessoa? Ele é possessivo? Indica posse? Ou ele é demonstrativo? Está indicando alguma coisa, um espaço, um tempo? É isso mesmo. Eu é um pronome pessoal, pois ele indica uma pessoa. E aquele? Aquele, será que ele está indicando alguma pessoa? Poderia ser, mas na verdade ele está demonstrando, indicando algo. Eu também posso usar o aquele quando eu estou falando, por exemplo, de um lápis jogado no chão. Aquele lápis. Portanto, aquele é um pronome demonstrativo. Minha, minha está indicando posse, portanto, minha é um pronome possessivo. Vós, aquele pronome que nós vimos na aula anterior e nesta aula. Vimos que ele é um pronome muito formal. Ele é um pronome? Isso mesmo, é um pronome pessoal. E seu? Seu também indica posse, assim como minha. Portanto, ele é um pronome possessivo. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula de hoje foi sobre pronomes. Como vimos, os pronomes são palavras que possuem algumas funções. E nas últimas 2 aulas, estudamos uma, substituir as palavras, evitando a repetição. Para que essa função aconteça, os pronomes precisam ser divididos em alguns tipos. E apesar de existirem diversos tipos de pronomes, nós vimos 3 deles, o pessoal, o possessivo e o demonstrativo. O pronome pessoal é um tipo de pronome que, pelo nome, você já sabe. Ele fala sobre pessoas ou sobre os envolvidos nas falas, nas ações de um texto. O pronome possessivo também já dá para saber pelo nome. Ele indica posse, quando você quer indicar algo que é seu ou de outras pessoas. E, por último, o pronome demonstrativo. Pelo nome dele também conseguimos perceber o que ele indica. Ele nos ajuda a indicarmos a posição de algo ou de alguém. Essa posição pode ser sobre tempo, sobre espaço e até mesmo na própria fala das pessoas envolvidas. Nós vimos alguns exemplos desses 3 tipos de pronome, como, por exemplo, eu, tu, ele, ela, esse, aquele, aquela, minha, nosso, dela, dele, seu, entre outros. Existem muito mais pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, só que eu não consigo falar e explicar sobre todos aqui hoje. Os pronomes podem ajudar na produção de um texto, evitando a repetição de uma palavra, deixando-o mais agradável de ler.
Eu espero que você tenha adorado a aula de hoje, porque é sempre bom ter você por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula, querido aluno! Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre coleta, classificação e representação de dados por meio de tabelas e gráficos. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Na aula de hoje, vamos realizar algumas pesquisas, organizá-las em tabelas e representá-las em gráficos de colunas. Você já conhece esses elementos, não é verdade? Mas não custa nada relembrarmos. Vamos lá rever comigo? Tabela é uma representação em linhas e colunas dos dados ou informações coletados sobre uma determinada pesquisa. Aqui temos as linhas na vertical e as colunas na horizontal e a célula, que é onde colocamos as informações. Elas se formam do encontro de uma linha com uma coluna e toda tabela possui um título. Toda tabela possui um título da pesquisa e também a fonte da pesquisa. Agora vejamos o que são gráficos de colunas. Gráficos de colunas possuem dois eixos, um na vertical, aonde colocamos as quantidades da pesquisa, e um na horizontal, aonde colocamos os elementos da pesquisa. É um gráfico com barras retangulares que ficam na vertical e seu comprimento varia conforme o valor dele. E o gráfico possui uma legenda, aonde são colocadas as informações das imagens. Vamos agora ver uma pesquisa que a professora Juliana fez com a sua turma da Educação Infantil do segundo período, que ela trabalha, onde há 24 crianças. Na pesquisa, ela quer saber qual a brincadeira preferida deles quando vão ao parquinho. Brincar na amarelinha, brincar de pular corda, brincar na casinha ou brincar de jogar bola. E o resultado da pesquisa ficou assim. 7 crianças escolheram brincar na amarelinha. 3 crianças escolheram brincar de pular corda. 4 crianças escolheram brincar na casinha. E 10 crianças escolheram jogar bola. Já sabemos qual o assunto da pesquisa, que foi sobre brincadeiras preferidas no parquinho. Sabemos a quantidade que cada criança escolheu por brincadeira e quais foram as brincadeiras. Para facilitar a organização dessas informações, nós vamos construir uma tabela simples para que fique mais fácil respondermos a alguns questionamentos referente a essa pesquisa. Vamos lá fazer comigo? Aqui temos a tabela. O título da pesquisa é Brincadeiras preferidas no parquinho. Na primeira coluna, nós temos as brincadeiras que foram escolhidas, que foi amarelinha, pular corda, brincar de casinha e jogar bola. Na outra coluna, a quantidade de votos, aonde a amarelinha teve 7 votos, pular corda, 3 votos, brincar de casinha, 4 votos e jogar bola, 10 votos. Agora, vamos responder algumas informações da tabela. Vamos lá? Letra A. Qual é o título da pesquisa?
O título da pesquisa foi Brincadeiras Preferidas no Parquinho. Letra B. Qual a brincadeira foi a mais votada? Aqui nós vamos olhar a coluna onde tem quantidade de votos. Aonde tem mais votos é lá na brincadeira de jogar bola. Teve 10 votos. Letra C. Qual a brincadeira foi a menos votada? Vamos novamente olhar a coluna da quantidade de votos. Qual a brincadeira que recebeu menos votos? Foi a brincadeira de pular corda, recebeu 3 votos. E letra D. Quantos alunos responderam à pesquisa? Nós vamos contar todos os votos que tivemos na pesquisa e vai ficar assim: 7 mais 3 mais 4 com mais 10, que vai ser igual a 24. 24 alunos participaram da pesquisa. Observe que quando organizamos as informações que queremos de uma pesquisa em uma tabela, fica mais fácil, prático e rápido respondermos qualquer pergunta referente à pesquisa. Não é verdade? Agora, vamos representar essas informações que descobrimos em um gráfico de colunas. Vamos lá? Aqui no gráfico, no eixo vertical, temos a quantidade de votos de cada brincadeira. E no eixo horizontal, temos os tipos de brincadeiras que foram votadas. Também colocamos um título para o gráfico, que foi Brincadeiras Preferidas no Parquinho. E fizemos uma legenda para melhor leitura do gráfico, que ficou assim: de verde, temos brincadeira de amarelinha, de azul, pular corda, de vermelho, brincar de casinha e de amarelo, jogar bola. O gráfico nos ajuda a ver de maneira mais clara e rápida as informações da pesquisa, como, por exemplo, a barra maior representa a brincadeira mais votada, que foi jogar bola, que recebeu 10 votos, e a barra menor, a brincadeira menos votada, que foi pular corda, que recebeu 3 votos. A professora Tatiana, do 3º ano, resolveu fazer uma pesquisa na sala dela, entre meninos e meninas, para saber quais os livros que eles mais gostavam de ler. Após a pesquisa, ela fez uma tabela para organizar melhor os dados coletados e ficou assim. Aqui nós temos o título da pesquisa, que foi Tipos de Livros. Na primeira coluna, nós temos os livros que foram escolhidos pelos meninos e meninas, que foram clássicos infantis, lendas, fábulas e gibis. Depois, a segunda coluna, nós temos as quantidades de votos dividido entre meninos e meninas. Agora, vamos analisar a tabela e retirar dela algumas perguntas. Vamos lá. Letra A. Qual é o título da pesquisa? O título da pesquisa é Tipos de Livros. Fica bem em cima da tabela. Letra B. Quantos meninos participaram da pesquisa? Aqui nós queremos saber os meninos. Então, nós vamos olhar somente a coluna dos votos dos meninos. E vai ficar assim: 8 mais 1 mais 2 com mais 4 vai ser igual a 15. 15 meninos participaram da pesquisa. Letra C. Qual livro foi o mais votado pelas meninas? Agora nós vamos analisar a coluna das meninas. É a terceira coluna. Qual foi o mais votado? Vamos ver os votos. O que teve mais votos foi os clássicos infantis. Ele teve 7 votos. Letra D. Qual o livro menos votado pelos meninos? Vamos analisar a coluna dos meninos. É a segunda coluna. Qual foi o menos votado? Foi As Lendas. Teve apenas 1 voto. Com as informações organizadas na tabela, podemos ver melhor a coleta realizada, que teve como título Tipos de Livros, os mais preferidos da turma e a quantidade de votos entre meninos e meninas. Agora, vamos representar essas informações coletadas
em um gráfico de colunas. Vamos lá construir esse gráfico, que é super fácil? Aqui no eixo vertical, vamos colocar a quantidade de votos. E no eixo horizontal, os tipos de livros, que foram clássicos infantis, lendas, fábulas e gibis. Na nossa legenda, vamos fazer 2 quadrados e colorir, um para os meninos e um para as meninas, e colocar no gráfico para podermos representar cada um conforme a sua cor. Agora vamos fazer as colunas de cada voto com base nos meninos e nas meninas. Clássicos infantis, os meninos tiveram 8 votos e a sua barra vai ser azul conforme a legenda. E as meninas tiveram 7 votos. Lendas, os meninos tiveram 1 voto e as meninas 2 votos. Fábulas, os meninos tiveram 2 votos e as meninas 3 votos. E por último, os gibis, os meninos tiveram 4 votos e as meninas tiveram 3 votos. Agora que já aprendemos a organizar os dados de uma pesquisa em tabela e representar essas informações em gráfico de colunas, eu quero convidar você a participar comigo da hora da atividade. Atividade número 1. Responda letra A se a informação for referente à tabela e letra B se for referente a gráficos. Na letra A, o que possui linhas e colunas? Tabela ou gráficos? Na letra B, o que possui uma legenda? Letra C, o que possui células nas quais são contidas as informações? E na letra D, o que possui barras que ficam na vertical e seu tamanho varia conforme a informação de quantidade contida na pesquisa? Vamos responder a atividade número 1. O que você colocou na letra A? Possui linhas e colunas. É a tabela ou são os gráficos? É a tabela. Então, nós vamos colocar aí a letra A. Na letra B, o que possui uma legenda? É a tabela ou os gráficos? São os gráficos, então nós vamos colocar a letra B. Na letra C, o que possui células nas quais são contidas as informações? São as tabelas ou os gráficos? São as tabelas, muito bem. Então aqui nós vamos colocar a letra A. E por último, a letra D. O que possui barras que ficam na vertical e seu tamanho varia conforme a informação de quantidade contida na pesquisa. Essa informação é da tabela ou dos gráficos? Isso mesmo, são dos gráficos, então nós vamos marcar a letra B. Atividade número 2. A professora Mara, de Educação Física, fez uma pesquisa entre seus alunos do 3º ano para saber o esporte preferido e organizou os dados coletados em uma tabela. A tabela dela ficou assim. O título da pesquisa foi Esporte Preferido. Na primeira coluna, ela colocou as modalidades de esporte que eles escolheram, que foi natação, futebol e vôlei. E na segunda coluna, a quantidade de votos que cada modalidade recebeu, aonde natação teve 10 votos, futebol 15 votos e vôlei 5 votos. Diante desses dados, faça um gráfico com as informações. Vamos responder a atividade número 2. Como vai ficar o nosso gráfico? Vai ficar assim. Na vertical, nós vamos colocar a quantidade de votos e na horizontal, nós vamos colocar os elementos da pesquisa, que foram natação, futebol e vôlei. Agora, nós vamos colocar as barras, aonde natação teve 10 votos, futebol 15 votos e vôlei 5 votos. Muito bem. E faltou a nossa legenda, né? Aonde natação recebeu a cor verde, conforme a barrinha que está lá no gráfico. Futebol, a cor azul e o vôlei, a cor vermelha. Atividade número 3.
Pedro e João queriam saber a quantidade de brinquedos que cada um tinha e resolveram fazer uma tabela. A tabela ficou assim. O título da pesquisa foi Brinquedos e os tipos de brinquedos foram bola, carrinho e peão. E ao lado eles colocaram a quantidade de votos. Fizeram uma coluna para Pedro e uma coluna para João. Diante da tabela, responda as perguntas. Letra A. Quantos brinquedos fizeram parte da pesquisa? Letra B. Quantos brinquedos João tem ao todo? Letra C. Quem tem mais bolas e quantas? E letra D. Quem tem menos peões e quantos? Vamos lá responder? Vamos responder a atividade número 3. Na letra A, analisando a tabela, quantos brinquedos fizeram parte da pesquisa? Vamos lá na coluna onde está tipos de brinquedos e vamos contar quantos brinquedos temos lá. Nós temos 1, 2, 3. 3 brinquedos fizeram parte da pesquisa, que foram bola, carrinho e peão. Letra B. Quantos brinquedos João tem ao todo? Nós vamos lá na coluna onde estão os votos do João e vamos contar quantos brinquedos ele tem ao todo. Vai ficar assim, 4 mais 5 mais 2, que é igual a 11 brinquedos. Letra C. Quem tem mais bolas e quantas? Vamos lá onde estão as bolas e vamos verificar. Pedro tem 3 bolas e João tem 4. Logo, João tem mais bolas, ele tem 4 bolas. E a letra D, quem tem menos peões e quantos? Vamos lá na tabela e vamos analisar Pedro e João, quanto cada um tem de peão. Pedro tem 1 peão, já João tem 2 peões. Logo, quem tem menos é Pedro, ele tem 1 peão. E aí, você acertou todas as atividades de hoje? Tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora eu convido você a acompanhar comigo a hora da revisão. Hoje vimos sobre coleta, classificação e representação de dados por meio de tabelas e gráficos. Relembramos que uma tabela é uma representação em linhas e colunas dos dados ou informações coletados sobre uma determinada pesquisa. As linhas ficam na vertical e as colunas na horizontal. E também temos a célula, onde ficam as informações da pesquisa. A célula é o encontro de uma linha com uma coluna e toda tabela precisa de um título, que é algo referente à pesquisa, e uma fonte, se houver. Vimos que gráfico de colunas possui 2 eixos, um na vertical, em que colocamos as quantidades da pesquisa, e um outro na horizontal, aonde colocamos o produto da pesquisa. É um gráfico com barras retangulares que ficam na vertical e seu comprimento varia conforme o valor dele. Vimos algumas pesquisas onde as organizamos em tabelas e representamos em gráficos de colunas. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Muitos beijos para você! Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!